No capítulo 12 da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, nós encontramos aspectos muito interessantes a serem estudados a respeito da humanidade do apóstolo Paulo. É nesse capítulo, por exemplo, que ele menciona o seu famoso espinho na carne, que ele descreve como uma espécie de mensageiro de Satanás, que teria sido enviado para o atormentar. É exatamente nesse ponto que o apóstolo apresenta faces da sua vulnerabilidade humana. E particularmente, eu acho admirável a maneira como ele faz isso. Um dos maiores cristãos que já pisaram nesta terra está apresentando a sua vulnerabilidade, está rasgando a alma e mostrando o seu sofrimento. Ele apresenta a maneira como ele sofre por uma dor que constantemente o maltrata. Ele muitas vezes pede para Deus que retire dele aquele sofrimento, que passe dele aquela dor. Mas a resposta que Deus dá ao clamor do apóstolo é um pouco inusitada. Deus diz assim: a minha graça te basta. E a partir dessa experiência vivenciada pelo nosso querido apóstolo dos gentios, Deus deixa para nós um ensinamento muito importante. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por isso, quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. É exatamente sobre esse fortalecimento do alto que eu quero conversar com você hoje aqui. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por diversas situações dolorosas. Nós passamos por perdas, frustrações, decepções, traições, doenças, enfim, a lista é interminável. Todas essas situações dolorosas fazem parte do conjunto de intempéries da vida, ao qual o Mestre Jesus chamou de aflições, e nos advertiu de antemão que nós estaríamos sujeitos a passar por elas. E nos aconselhou a ter bom ânimo. Mas o fato de nós sabermos que estaremos sujeitos a passar por essas situações não nos impede de sofrer quando de fato temos que passar por elas. A exemplo disso, nós vemos agora o sofrimento do apóstolo Paulo, quando ele teve que passar por esse espinho na carne, ou seja, uma dor que o machucava ou o maltratava constantemente. Muitos outros exemplos da Bíblia a gente poderia citar, que tiveram o seu sofrimento narrado no texto sagrado. Por exemplo, a gente poderia citar Elias. Ele foi um grande profeta de Deus, mas em determinado momento da sua vida, ele se viu deprimido e orou a Deus e pediu para si a morte. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas em determinado momento ele se sentiu tão angustiado, ele entrou em níveis tão profundos de angústia que até os seus ossos doíam. Ele falou sobre isso nas linhas do Salmo 32. Ele diz que até mesmo os seus ossos se envelheceram. E aí a gente pode perceber o que provavelmente é a manifestação de uma patologia psicossomática. Ou seja, Davi estava enfrentando dores físicas que eram decorrentes do sofrimento ou da angústia da sua própria alma. A gente poderia citar muitos outros exemplos. Mas o que todas essas pessoas têm em comum? O que todas essas pessoas têm em comum é que no momento do seu sofrimento, elas receberam um fortalecimento do alto. Davi recebeu o perdão que ele precisava para o pecado que ele havia cometido e que estava provocando toda essa angústia na sua alma. Elias recebeu a visitação de um anjo que trouxe para ele mantimento, alimento, descanso, orientações para a caminhada. O próprio apóstolo Paulo recebeu a confirmação da graça de Jesus que repousava sobre ele e que jamais o deixaria esmorecer, mesmo em meio ao seu sofrimento. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Às vezes a gente pede coisas para Deus e a resposta que nós recebemos dele é totalmente diferente daquilo que nós esperávamos receber, o que gostaríamos de receber. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele clamou 3 vezes a Deus, pedindo para Deus passar dele e retirar dele aquele sofrimento. E eu tenho certeza que quando ele fez essa oração a Deus, a expectativa do apóstolo, o que ele realmente desejava, era que Deus dissesse para ele assim: seja liberto agora mesmo desse espinho na carne. Mas a resposta que ele recebeu de Deus foi totalmente diferente. Deus disse para ele: a minha graça te basta. E o apóstolo se deu por satisfeito com essa resposta. E muitas vezes isso acontece conosco. Pedimos coisas para Deus e Deus nos dá uma resposta diferente daquilo que a gente esperava. E a gente começa a se sentir frustrado com essa resposta de Deus. Se isso aconteceu com você, não fique desapontado com Deus. Confie nele. Confie que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E eu tenho certeza que no final de tudo, todas essas coisas vão cooperar para o seu bem e para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Posto isso, vamos voltar ao fortalecimento do alto.
É muito curiosa a afirmação do apóstolo Paulo de que quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Você pode pensar, mas como alguém pode ser fraco e forte ao mesmo tempo? Isso parece tão paradoxal, tão contraditório. Mas na verdade o que acontece é o seguinte: quando nós estamos em situações em que as nossas forças elas são insuficientes para resolver, nós somos motivados a confiar na força de Deus para resolver essas situações. Quando todas as áreas da nossa vida estão sob o nosso controle, é muito mais fácil a gente cair na armadilha da prepotência ou da autossuficiência e a gente acreditar nas nossas próprias forças. Mas quando nós nos sentimos impotentes diante das situações, nós somos motivados a abrirmos mão da nossa própria força e confiarmos na força da destra poderosa de Deus. Então, quando estamos fracos na nossa força, nos tornamos fortes na força de Deus. O profeta Jeremias, durante o seu laborioso ministério profético, trouxe ao povo de Israel um ensinamento mais ou menos parecido. Ele disse assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Antes, aquele que se gloria, glorie-se nisto, em conhecer-me e em compreender-me, porque eu sou o Senhor. Essas foram palavras que Deus deu ao povo de Israel por intermédio do profeta Jeremias. Com essas palavras, Deus estava exortando o povo de Israel a não confiar nas suas próprias forças, e sim a depositar todas as suas expectativas e as suas esperanças em Deus, porque de fato é do alto que vêm todas as boas dádivas. Quando a gente entende esse ensinamento de Jeremias, fica mais fácil a gente compreender a postura do apóstolo Paulo ao se propor a se gloriar na sua fraqueza. Quando ele compreendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ele disse: muito mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. O apóstolo Paulo entendeu que as intempéries que a gente passa na nossa vida são importantes para que a nossa fé seja desenvolvida, para que o poder de Deus seja aperfeiçoado em nós e para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. E por isso, neste momento, eu quero falar a você que porventura esteja passando por uma situação dolorosa. Não desanime, confie em Deus, deposite em Deus a sua confiança, seja motivado a confiar na força da destra poderosa do Senhor. Davi, em determinado momento, ele passou por uma situação de uma angústia tão profunda e ele compôs o Salmo 42 e nas linhas do Salmo 42 ele desenvolveu um diálogo com a sua própria alma. E ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. E que essa seja a nossa postura diante da nossa dor. Que nós tenhamos confiança em Deus. Eu quero que hoje você se sinta motivado a abrir mão de confiar na sua própria força e abraçar a força de Deus. Que você seja renovado pela graça capacitadora de Deus. Que você seja capacitado a fazer os seus enfrentamentos, os enfrentamentos necessários neste momento difícil, neste momento de dor. Eu quero que você se sinta motivado a abraçar essa força de Deus e receber esse fortalecimento do alto, para que você possa ser vitorioso nesse momento complicado da sua vida. Em nome de Jesus, eu oro para que o fortalecimento que vem do alto, ele renove as suas forças e que você obtenha vitória. E que você, mais tarde, esse sofrimento que você está passando, seja um testemunho de vitória e que vai inspirar muitas outras pessoas. Que essas dores que você está passando hoje, mais tarde, vai ajudar muitas outras pessoas. Porque tudo que a gente passa e todo o nosso labor, ele nunca é vão, Senhor. Eu oro para que você hoje deposite todas as suas esperanças na força do Senhor e que na sua fraqueza você se sinta fortalecido pela força e pelo poder que vem do alto para fortalecer a sua vida, em nome de Jesus. Amém.